Olha só, acabou agora há pouco o Inter 0, Atlético Paranaense 1. Pois bem, o Inter começou com uma derrota no Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos o Grenal por causa do treinador e nós perdemos hoje por causa do treinador. No Gauchão eles são os leão, né? Agora olha esses imundícia no Brasileiro, são uns gato rengo debilitado, eu não aguento mais esse time. Bom, o Internacional de Paulo Pesolano massacrou nas duas etapas o Atlético Paranaense. Só não conseguiu converter todo o volume de jogo naquilo que o futebol necessita, que é... Nós ganhamos o Grenal por causa do treinador e nós perdemos hoje por causa do treinador. Cada jogo é uma análise, cada jogo é uma lição, cada jogo é uma situação, cada jogo é uma estratégia, cada jogo é um acerto e às vezes cada jogo é um erro. O Internacional errou estrategicamente pro jogo de hoje, primeiro na definição de quem começaria a partida. Primeiro que começa com uma incoerência tremenda. O Internacional determinou que o Campeonato Brasileiro era a sua prioridade, ok? Concordamos todos? E como é que começa preservando os jogadores hoje? A primeira coisa que eu digo pra vocês é que o Inter fez o primeiro tempo horroroso por causa disso. Porque eles não têm condições de jogar. Não, condição de jogar eles têm, tanto que estão no banco, tanto que entraram no segundo tempo. E se tem condições de entrar, comecem o jogo. A história teria sido completamente diferente. Segundo tempo agora, o Internacional amassou o adversário. Vocês sabem quem que o treinador colocou no lugar do Carboneiro no jogo? O Alan Patrick. Ele jogou o Alan Patrick pro ladito para combinar com o Bernabé. E botou o Tabata de meio armador no Internacional. Obviamente aconteceu o que ia acontecer. O Tabata com 30 minutos de jogo estava sendo vaiado por todo mundo porque ele não joga nada. Aí no lugar do Paulinho de Paula, entra o Bruno Henrique. É aquela velha história que eu digo para vocês. Jogador ruim no grupo em algum momento vai jogar. Quem tem Vitor Gabriel no time, em algum momento vai passar pelo que passou. Então, diante de todas essas situações, nós tivemos um primeiro tempo em que não faltou intensidade pra gente, né? A gente chegou na área, a gente teve 4 situações claras de gol no primeiro tempo. Só que faltou refino, faltou capricho, o meio armador para arredondar o Tabata que errava tudo. O Internacional poderia ter sido muito mais agressivo e vertical se tivesse o Carboneiro, que é um jogador com muito mais qualidade técnica. O Internacional, se tivesse o Paulinho de Paula 3. O que aconteceu no segundo tempo? No segundo tempo, o Internacional chegou, claro, em algum momento do segundo tempo aqui no final, estava afobado, estava desesperado, começou a errar coisas. Só que o segundo tempo do Internacional foi de um Inter que sofreu pouquíssimos riscos defensivos e teve o tempo todo dentro da área do adversário. Só que dentro da área do adversário é o Papito, né, gente? O Papito veio para Porto Alegre para jogar defensivamente e sair em velocidade. No primeiro tempo, com as cagadas que o Pesolano fez, no segundo tempo protegeu, se aproveitou do desespero e algum azar do Inter também, né? O Borré um pouco adiantado num golaço que ele fez, impedido. O Félix Torres cabeceou uma bola, ela sobrou para ele fazer o gol, mas aí ela bateu no meio do caminho no braço dele. Enfim, aí o azar também acompanhou. Nós temos que estar muito atentos às coisas. E nós temos que fazer as cobranças como elas devem ser feitas. Como elas devem ser feitas. Eu não marco ninguém na paleta, nem positiva e nem negativamente. O Pesolano foi o dono do Grenal. O grande estrategista que deu a vitória para o Inter no Grenal. Hoje ele errou em tudo. Ele errou nas preservações e errou no que ele fez diante das preservações. Nós abrimos um campeonato brasileiro perdendo dentro de casa. Vocês sabem muito bem que todos nós, mesmo entusiasmados com o que aconteceu no Clássico Grenal, todos nós temos aquela coisinha dos 45 pontos, né? Um time para fazer uma boa campanha, seja para não cair ou para brigar por alguma coisa maior, tem que mandar dentro dos seus domínios. Eu falei, falei hoje no debate, primeira coisa. Não sei o que vai acontecer fora. Pode perder pro Flamengo fora. Com o Remo, não sei, é complicado. Agora em casa tem que ganhar. Eu gostei muito do Borré no jogo de hoje, tá? Pra não dizer que tudo foi negativo. O Borré vive um bom momento nesse início de 2026. Foi participativo. O Borré foi muito bem hoje. Muito bem. Foi, assim, ó, o ponto positivo do Internacional. Repito, no segundo tempo, quando entraram os que não deveriam ter sido preservados, o Internacional melhorou e foi dono da partida. Agora me digam, se eles jogaram o segundo tempo, que diferença faria se eles tivessem começado o jogo? Que preservação foi essa? Que cagada. Que cagada. Saímos perdendo. Méritos do Papito e deméritos do Pesolano. Fala, gente querida, tudo bem? Boa noite. Olha só, acabou agora há pouco o Inter 0, Atlético Paranaense 1. Pois bem, o Inter começou com uma derrota no Campeonato Brasileiro. A realidade da Série A é completamente diferente. No domingo o Inter teve uma atuação espetacular, mas é Grenal, tem todo aquele negócio de rivalidade e é um jogo diferente. Pois bem, hoje o Inter não conseguiu imprimir o mesmo jogo, o Inter sofreu muito, principalmente no primeiro tempo, o Inter muito errando demais, a zaga do Inter sofrendo demais, o Atlético fez gol, teve chance de fazer mais e foi para o intervalo perdendo só de 1-0. Segundo tempo o Inter voltou muito melhor com as substituições, é claro, Carboneiro bem, ressalva a Borré, que fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, Alan Patrick muito bem marcado, não teve espaço. Odair Helman muito inteligente, fez um ferrolho e o Inter não chegava assim com chances claras, como foi no Grenal. Não chegava tocando, era mais no bumba meu boi e uma sobra aqui e ali. E o Inter teve chances. Poderia ter empatado o jogo? Poderia. Poderia ter tomado mais gols do Atlético Paranaense? Podia também. O Inter muito desorganizado na defesa, atento. Defesa do Inter precisa melhorar. E poxa, perdeu em casa, né? Isso é muito ruim.
daqui a pouco começa a trazer memórias do ano passado e isso não é bom. O Inter tem uma sequência bem complicada, tem 2 jogos contra aí, 2 times favoritos ao título e o Inter tem que se reinventar, tem que melhorar. Atlético Paranaense, né, o Odair montou muito bem, botou 2 atacantes lá na frente muito forte que bateram na zaga do Inter o tempo todo. Atlético Paranaense teve a vantagem também de não ter jogado o fim de semana e isso se notou. Pois bem, o Inter começa com o pé esquerdo, dia ruim para o Inter e, claro, Inter voltando à realidade do que é a Série A e do que é a nível nacional. No gauchão eles são os leão, né? Agora olha esses imundícia no brasileiro, são uns gato rengo debilitado, eu não aguento mais esse time. O primeiro tempo foi um dos piores filmes de terror dos últimos tempos, gente. Meu Deus, o que foi aquilo? Nossa zaga não existia, meio de campo então nem se fala, perdidos, totalmente perdidos, pareciam que estavam jogando outro esporte. No segundo tempo melhorou? Melhorou, mas adiantou? Não. Ah, mas e se a minha avó tivesse roda, ela era uma bicicleta, tá? Porque a gente não conseguiu nem empatar o jogo em casa. Ah, mas tá fazendo terra arrasada. Ah, mas é início do campeonato. Ah, mas é o primeiro jogo. Vocês já viram quem que o Inter pega na sequência? Palmeiras e Flamengo. O que vocês acham que vai acontecer? Então, gente, não tem como normalizar a gente perder jogo em casa. Seja início, seja meio, seja final de campeonato. Vocês já viram ano passado o que aconteceu, tá? Então não tem como normalizar esse tipo de coisa. Pra mim o Pesolano errou, tá? De não ter começado com o Carboneiro, de não ter colocado o Mercado quando viu que a nossa zaga tava longe de dar conta. Então assim, hoje pra mim a derrota passou muito por ele. E também o famoso quem não faz leva, né, gente? Não aproveitamos as oportunidades de novo, é impedido, mas o Vitinho na frente do gol. Ah, mas tava impedido, não interessa. Não interessa. Porque se não tivesse impedido, ele ia errar igual. Eu não suporto isso, cara. Não suporto. E é isso, galera. Sabia que ia me incomodar? Sabia. Assistir de Tonga. Bom, o Internacional de Paulo Pesolano massacrou nas 2 etapas o Atlético Paranaense. Só não conseguiu converter todo o volume de jogo naquilo que o futebol necessita, que é no gol, na casinha, bola na rede. O Inter até conseguiu, mas o juiz foi no VAR e acabou, invalidando o gol do Félix Torres. Aliás, Félix Torres, sim, é um zagueiro e provavelmente vai suprir a ausência de Vitão. Mas o Vitor Gabriel é aquilo que eu falei para vocês. Ele ainda não está pronto para jogos onde o Internacional necessita de um sistema defensivo sólido. Ele, como menino, como um jovem, vai oscilar. E o Inter não pode se dar ao direito de ter um jogador com este perfil. Deixa no grupo, vai dando oportunidades nas partidas que puder, mas ele ser titular numa estreia de Campeonato Brasileiro nos custou caro. Hoje nos custou 3 pontos para um time horrível do Odair Helma, do Atlético Paranaense. Provavelmente o Internacional agora fora de casa vai ter que buscar esses pontos perdidos no Beira-Rio. E cada ponto perdido no Brasileirão é sinal de alerta ligado no estádio Beira-Rio. O Inter não jogou mal, o Internacional segue trabalhando com Paulo Pesolano, não é para fazer nenhum tipo de terra arrasada. O Borré foi muito participativo, não marcou gols, mas tentou, brigou com os zagueiros, finalizou, teve um golaço que ele fez que estava impedido, uma pena, mas mostrou que ele sim se reinventou e mudou aquilo que vinha acontecendo em 2025. Dito isso, o resultado não foi o que interessava, mas em questão de performance o Inter segue evoluindo com Paulo Pesolano. Torcedor colorado, o Internacional perde o jogo na sua estreia do Campeonato Brasileiro e hoje, diferente do final de semana, assim como foi no final de semana, hoje novamente o time teve a cara do Pesolano e começou escalando o Inter mal. Eu não vou nem entrar no mérito dos jogadores, mas principalmente que ele mudou o esquema. Ele colocou o Bruno Tabata na posição do Alan Patrick e colocou o Alan Patrick na posição do Carboneiro, ou seja, com uma troca, ele mexeu em 2 posições. Colocou o Bruno Henrique, que querendo ou não é um jogador que cadencia, deixa o time mais lento. O Internacional foi lento. E aí, a partir daí, foi só um dominó caindo. O Inter tomando um gol cedo, que era tudo que o Atlético Paranaense, tudo que o técnico do Atlético Paranaense, o Odair, queria. Jogando por uma bola. Fez o gol e aí foi aquela coisa. Mas o Internacional teve algumas chances, mas perdeu muito. E aí as vaias do torcedor ali pro time em campo, que realmente
O time até teve um pouco de uma intensidade parecida com o jogo do final de semana. Mas hoje, como eu falei, foi mal escalado. E aí no primeiro tempo, com várias trocas, o Internacional foi um time atrapalhado. O Bernabé sempre sozinho pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Vitinho muitas vezes, para não, vamos dizer assim, tá na mesma função, o Bruno Tabata jogou como ala, mas quase lateral direito, e o Alan Patrick preso do lado esquerdo e o Bruno Tabata errando tudo. No segundo tempo, ele corrige, coloca o Carboneiro, e aí não é uma questão de Bruno Tabata e Carboneiro, é questão de função tática mesmo. Ele podia ter começado o jogo, por exemplo, com o menino Alex, lá pelo lado esquerdo, junto com o Bernabé, e deixando o Alan Patrick na dele, centralizado, caindo pelo lado direito. Mas o técnico pesolano optou por essa situação, já viu que não dá. Bruno Tabata e Alan Patrick não tem como jogar juntos, ou é um ou é outro, e diria mais, o Bruno Tabata, que fez uma jogada boa no Grenal, depois prendeu demais a bola, hoje foi a mesma coisa, foi um jogador muito individualista, e isso pesou. O Internacional, logo depois de sofrer o gol, antes de sofrer o gol, teve uma grande chance com o próprio Bruno Tabata e Borré. No segundo tempo, o Inter acabou fazendo até 2 gols, mas um impedido e outro contestado na mão. E é isso, o Inter perde aqui 1-0, não deu o torcedor.